Vamos então agora para campo elétrico. Pessoal, o conceito de campo elétrico é um conceito muito interessante. Primeiro porque ele vai mostrar que a força elétrica, diferente de várias outras forças, não necessita de um contato entre os dois corpos para ela existir. Como assim, Giovanni? Por exemplo, olhe para o seu celular, olhe para o seu computador, olhe para o seu caderno agora. Eles estão parados, provavelmente em relação à mesa que você está aí utilizando para estudar. Você consegue mover o seu caderno sem tocar nele? Você consegue mover o seu caderno através da geração de um campo, por meio do poder da sua mente? Não consegue. Você só consegue mover o seu caderno, interagir com ele, aplicar uma força nele, tocando. E assim são inúmeras forças na natureza. Mas existem três que não há necessidade desse contato para existir. São as chamadas forças de campo. E uma delas é a força elétrica, que é a que nós estamos estudando. Então, o que é esse campo elétrico? Vamos ver aqui a definição. Campo elétrico nada mais é do que uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica. Esta carga, que vai ser a carga que nós vamos estudar, o campo gerado, veja que toda carga gera um campo, mas a carga que nós estamos estudando, o campo naquela região, nós vamos chamar a partir de agora de carga fonte, tá? Ou simplesmente CV, ou CF, que é para facilitar aqui a nossa comunicação. Tal que uma outra carga, tal que uma outra carga, então outra carguinha, nós vamos aproximar. Essa outra carga, ela também gera um campo, mas nós não estamos estudando o campo dela. Nós estamos estudando o campo dessa primeira carga. Mas nós vamos pegar uma segunda carga, aproximá-la a ela, para estudar o comportamento da primeira. Esta carga segunda, que nós aproximamos para entender o comportamento da primeira carga, nós vamos denominar de carga de prova, tá? Ao ser colocada em um desses pontos, ela fica sujeita a uma força. Então, dependendo desses sinais, da carga fonte e da carga de prova, nós vamos ter aí forças de atração e forças de repulsão, tá bom? Dependendo dos sinais, exercida pela carga fonte. Então, eu coloquei aqui para vocês separado, para vocês não acharem que estão no mesmo ambiente, tá? Então, imagine aqui que esse sistema está separado, isolado desse sistema, ok? Então, veja que nós temos aqui, no primeiro sistema, uma carga fonte positiva. Eu estou representando aqui ela maior para destacar, tá? Então, essa carga fonte positiva, veja esse sombreado que eu coloquei ao redor dessa carga fonte para dar a ideia do campo. É a região onde essa carga está influenciando. Ela vai gerar influência em todos esses pontos aonde esse sombreado percorre. Só para que vocês entendam mais ou menos o que é o campo elétrico, vamos fazer aqui uma analogia com outro campo bastante presente no nosso dia a dia, que é o campo gravitacional. Veja que a Terra, ou qualquer outro corpo que tenha massa, só pelo fato de ter massa, modifica a região ao seu redor, o que nós chamamos na física moderna de espaço-tempo, deformando esse espaço-tempo, esse plano, né, essa região do espaço-tempo, tá? Essa modificação gera uma interação da Terra com qualquer outro corpo que entre nessa região de influência dela. Por exemplo, a Terra está gerando um campo que nós chamamos de campo gravitacional. Quando eu pego qualquer objeto com massa e coloco dentro do campo gravitacional gerado pela Terra e abandono, o que é que acontece com esse objeto? Ele cai. Esse objeto vai ser atraído pela Terra. Surge aí, então, a partir do momento em que eu introduzo no campo gravitacional da Terra um outro corpo, e surge aí, então, uma força de interação. Uma força chamada gravitacional, ou também conhecida como força-peso. Tá? Então, é esse mais ou menos o comportamento dos campos. Nós temos o campo gravitacional, gerado pela massa de um corpo, na modificação do espaço-tempo do que rodeia esse corpo. Nós temos o campo elétrico, gerado pela carga desse corpo que está gerando essa influência, essa modificação da região que está ao seu redor. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu identifico que existe um campo nessa região? Colocando uma carga de prova. Na hora que eu coloco uma carga de prova negativa próxima a um corpo, a uma carga fonte positiva, surge aqui uma força de atração. Surge aqui uma força elétrica, tá?
Quando eu coloco uma carga de prova positiva, próxima a uma carga fonte positiva, surge aqui uma força de repulsão, uma força elétrica repelindo. Quando eu coloco uma outra carga de prova próxima à carga de fonte também positiva, surge aqui uma força de repulsão, uma força elétrica repelindo a carga de prova, tá? Então, as cargas de prova, elas estão servindo para duas coisas. Primeiro, para me mostrar que a carga fonte está carregada, porque se ela não tivesse carregada, não haveria interação, e que tipo de carga ela possui, porque, teoricamente, eu conheço a carga de prova, e a carga fonte é a carga que eu estou estudando. Então, eu pego uma carguinha que eu sei que é negativa e aproximo a um corpo supostamente carregado. Se essa carga negativa for atraída, então eu já identifiquei que esse corpo é positivo. Se essa carguinha negativa for repelida, eu já identifiquei que esse corpo é negativo. Ok? Então, a carga de prova ela serve para identificar se o corpo está carregado e que tipo de carga é, positiva ou negativa. Olha aqui esse outro sistema. Nesse outro sistema, nós temos a carga fonte negativa e eu estou aproximando as mesmas cargas de prova que eu utilizei no sistema anterior. Aproximei uma carga negativa, surge aqui uma força de repulsão, força elétrica de repulsão. Aproximei uma carga de prova positiva, surge uma força de atração, força elétrica de atração. E outra carga de prova positiva, força elétrica de atração. Beleza? Então, pessoal, carga de prova serve para analisar a carga-fonte. Aí, o que é que nós percebemos? Que independente daquela região ter carga ou não, o corpo, a carga-fonte está influenciando naquela região. Então, a definição de campo elétrico é justamente a influência gerada pela força elétrica de uma carga, independente, deixa eu corrigir aqui, a influência gerada pela força elétrica de uma carga, independente de haver uma carga de prova, tá? Então veja que a partir do momento em que eu retiro todas as cargas de prova, deixa de ter força elétrica. O que sobra é o campo. Então, quando você tem duas cargas, tendo uma força de interação entre elas, e você retira a carga de prova, o que sobra naquela região não é mais a força, é o campo elétrico. Então, por definição, o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova, tá? Detalhe importante, como a força elétrica nós já vimos, é uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial e a carga ser uma grandeza escalar, na hora que a gente divide um vetor por uma grandeza escalar, o resultado é um vetor. Ou seja, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial, tá certo? Por ser uma grandeza vetorial, ele precisa de três informações para ser completamente descrito: módulo, direção e sentido. Vamos começar com o módulo. O que é que a gente precisa falar a respeito do módulo? Nós sabemos que a força elétrica, pela lei de Coulomb, é calculada pela constante eletrostática multiplicado pelas duas cargas que interagem, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Veja que agora eu representei as duas cargas que estão interagindo com um Qzão e um Qzinho, só para destacar que uma é a carga-fonte, a outra é a carga de prova, em termos do estudo no campo elétrico que nós estamos fazendo. Se você pegar essa expressão e substituir aqui, e dividir pelo Qzinho, o que é que vai sobrar? Você vai simplificar o Qzinho do numerador com o Qzinho do denominador, e o que sobra é o restante da expressão, nos permitindo, então, dizer que o módulo do campo elétrico vai ser calculado simplesmente pelo K, a constante eletrostática do meio onde a carga-fonte se encontra, vezes o valor da carga-fonte, já que quanto maior ela for, maior vai ser o valor do campo gerado por ela, quanto menor for a intensidade da carga, menor também vai ser a intensidade do campo, dividido pela distância ao quadrado. Aí você pode me perguntar, Giovanni, mas que distância é essa? Se para calcular o campo não é necessário ter a carga prova. Para obter o campo, você está tirando a carga de prova lá para ficar somente a região influenciada pela carga fonte. É justamente os pontos onde eu quero calcular a carga, o campo. Veja que se eu quiser, por exemplo, calcular o campo gerado neste ponto, não tem carga nesse ponto.
Mas se eu quiser calcular o campo elétrico gerado por essa carga-fonte nesse ponto, eu preciso obter a distância da carga-fonte até esse ponto. Quanto maior for essa distância, menor vai ser o campo. Quanto mais próximo esse ponto estiver, quanto menor for a distância, maior vai ser o campo, tá certo? Então, em regiões mais próximas da carga-fonte, ela influencia mais. Em regiões mais distantes, ela influencia menos, tá bom? Em termos práticos, é isso. Vamos continuar aqui. Então, além do módulo, nós precisamos discriminar direção e sentido. Direção, como vocês estão vendo, é a mesma da força elétrica, tá? Aí, pessoal, vem um detalhe muito interessante: o sentido. O sentido do campo elétrico, ele vai depender da carga fonte, tá? Veja que como é que ele depende da carga fonte. Apesar de, para eu calcular o campo elétrico na definição, eu ter na expressão apenas a carga de prova, ou seja, conhecendo o sentido da força elétrica e a carga de prova, eu consigo definir o sentido do campo, ou seja, se a carga for positiva, esses dois sinais vão ficar iguais. Isso quer dizer que a força elétrica vai apontar para o mesmo lado que o campo. Mas se a carga de prova for negativa, esses sinais vão ficar contrários. Isso quer dizer que o campo elétrico vai ser oposto à força elétrica, tá? Mas quem define isso é a carga-fonte. Veja que quem está gerando o campo é a carga-fonte. Então vamos ver o que é que isso significa. Vamos passar aqui para o próximo slide. Veja aqui que eu coloquei 4 possibilidades de interação entre carga-fonte e carga de prova. Vamos lá. No primeiro caso, nós temos a carga-fonte positiva e a carga de prova negativa. Nós já sabemos que cargas de sinais contrários sofrem uma interação, uma força de atração. Porém, pela definição do campo elétrico, se a carga-fonte, olha aqui, ó, se a carga de prova, aliás, for negativa, nós vamos ter o campo e a força com sinais contrários. E vetorialmente falando, o que é que significa vetores com sinais contrários? Significa que eles são opostos. Então, se a força elétrica está apontando para cá, o campo elétrico gerado por esta carga-fonte, neste ponto, vai ter sentido contrário, apontando para cá. Tá? Então, este é o vetor campo elétrico gerado por esta carga-fonte. Ele tem sentido contrário à força elétrica devido à carga de prova ser negativa. Tá? Vamos ver outro lado. Nós temos aqui de novo uma carga-fonte positiva. Agora a carga de prova também positiva. Então, que tipo de interação é essa? É uma interação do tipo repulsão. Aqui é a força elétrica. A carga-fonte está repelindo a carga de prova. Mas como a carga de prova é positiva, voltando lá para a definição, se a carga de prova é positiva, esses dois vetores têm o mesmo sinal. Tendo o mesmo sinal, significa dizer que eles têm mesmo sentido. Então, se a força elétrica aponta para esse lado, o campo elétrico também está apontando para esse lado. Tá? Aí vamos agora começar a revelar alguns detalhes. Veja que apesar de eu ter definido o sentido do campo elétrico pela carga de prova, quando foi negativa, sentido contrário à força. Quando foi positiva, mesmo sentido que a força. Veja que a carga-fonte, quando é positiva, o campo está apontando para o mesmo lado. Está apontando para distanciar, para afastar um corpo que esteja naquele ponto da carga-fonte. Nós, então, dizemos que quando a carga-fonte for positiva, ela gera um campo de afastamento. Tá? Afastamento. Vamos agora para a carga-fonte negativa. A carga-fonte sendo negativa, com a carga de prova positiva, nós sabemos que tem uma força de interação de atração. Aqui é a força elétrica. E se a carga de prova é positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Então, força sendo para cá, o campo também é. Campo elétrico gerado por esta carga, tá? Vamos agora para o outro lado. Nós temos carga-fonte negativa, carga de prova negativa. Carga de mesmo sinal, força de repulsão. Então, aqui, a força elétrica.
Mas quando a carga de prova é negativa, o campo tem sentido contrário à força. Então, se a força aponta para esse lado, o campo aponta para esse. De novo, veja que apesar de eu ter definido o sentido do campo pelo sinal da carga de prova, positiva, mesmo sentido da força, negativa, sentido contrário à força, quando a carga-fonte foi negativa, carga-fonte negativa, os campos apontaram para o mesmo lado, aproximando da carga-fonte. Então, nós podemos afirmar que quando a carga-fonte for negativa, o campo gerado por ela vai ser de aproximação, tá? Então, vamos lá resumir tudo que a gente viu nesse slide. Nós vimos que a carga-fonte define o sentido do campo. Se a carga-fonte for positiva, campo de afastamento. Se a carga-fonte for negativa, campo de aproximação. Mas a carga de prova, ela também interfere nessas análises. O que é a carga de prova? Carga de prova, tá? Estou representando com o Q aqui, porque a gente representa por quantidade de carga, tá certo? Então, quando a carga de prova for positiva, nós temos campo e força com sentidos iguais. Quando a carga de prova for negativa, tá? Nós vamos ter campo e força sentidos contrários, sentidos diferentes, tá certo? Então, um resuminho aí de tudo que a gente viu nesse slide. Aí aqui nós vamos mostrar, então, a representação, a orientação, que é a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Veja que, diferente do slide anterior, nós tínhamos carga nesses pontos. Aqui, nós não temos mais uma carga. Se não tem carga de prova, não tem força elétrica. Tem só campo elétrico. Como só tem campo elétrico, gerado por uma carga positiva, é um campo de afastamento. E o campo gerado pela carga negativa é um campo de aproximação, como a gente já tinha definido no slide anterior, tá certo? Vamos agora ver como é que é um ponto que sofre a influência de duas cargas, dois corpos carregados. Veja então que neste ponto eu tenho um campo gerado por uma carga positiva, positiva gera campo de afastamento, eu vou chamar esse campo de EA, e uma carga negativa que gera um campo de aproximação. Vou gerar esse campo, chamar esse campo de EB. Só que tem um detalhe. Esse ponto ele não está sofrendo a interação de dois campos, mas está sofrendo a influência de um campo resultante. E aí você tem que lembrar aqui a importância de estudar vetores, como eu tinha mencionado no começo da aula. E aí você tem que lembrar como é que faz a soma desses dois vetores. Como esses dois vetores formam entre si um ângulo qualquer, um ângulo θ, para você efetuar a soma desses dois vetores, você tem que traçar as retas paralelas a cada um deles, partindo do outro, e no ponto onde essas retas se cruzam, você vai desenhar da origem dos vetores campo até esse ponto de cruzamento, o que nós vamos chamar de campo resultante. E como é que a gente calcula esse campo resultante? Esse campo resultante nada mais é do que a soma do campo A com o campo B. Só que isso não é uma soma qualquer, é uma soma vetorial. Então, para eu efetuar essa soma vetorial, bem rapidinho, eu vou ter que o módulo desse campo vai ser a raiz quadrada do EA ao quadrado. Como é que calculo EA? K, QA sobre DA ao quadrado. Mais o EB ao quadrado. Como é que calculo o EB? K, QB sobre DB ao quadrado. Mais duas vezes EA, EB, vezes o cosseno de θ. Onde isso aqui nada mais é do que a lei dos cossenos, que vocês viram lá nos vetores, para somar dois vetores quaisquer, tá bom? Pessoal, vou só passar aqui, ó, para definir o que é linha de força, tá? Para a gente finalizar aqui a aula. Linha de força são as linhas que vão representar o comportamento do campo elétrico. Numa carga positiva, essas linhas mostram o afastamento. Numa carga negativa, essas linhas mostram a aproximação, como a gente já tinha definido. Quando eu tenho dois corpos na mesma região, é importante perceber que essas linhas não se cruzam. Então, corpos de mesmo sinal, essas linhas vão sofrer um encurvamento, elas vão sofrer uma torção, procurando não se cruzar. E quando eu tenho corpos de sinais contrários, há uma continuidade nessa linha, saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Uma outra coisa que a gente precisa saber,
a respeito das linhas de força é a densidade dessas linhas. O que é essa densidade? É a distribuição. Quanto mais concentradas elas estiverem, maior a intensidade do campo. Quanto mais espaçadas elas estiverem, menor a intensidade do campo. Então, num campo gerado, não importa como, mas com essa disposição, veja que nós temos três regiões diferentes. Nós temos a região A, a região B e a região C. A região B, por ter a maior concentração de linhas, ela é a região de maior campo. É o campo maior de todos. Das três, a seguinte é a região do ponto C, e a região de menor intensidade de campo é a região A. Então, essa é a sequência dos campos distribuídos por essas linhas de força. Tá bom? Que apesar de o nome ser linha de força, elas representam o campo elétrico. E para finalizar, nós temos aqui a geração de um campo elétrico uniforme, que é necessário para isso duas placas muito grandes, carregadas com carga de sinais contrários. Veja que nas regiões das extremidades o campo não é uniforme, ele curva e tem regiões de maior concentração e menor concentração, mas na região central, onde as linhas são paralelas e equidistantes entre si, o campo elétrico é uniforme e ele é representado por um vetor que aponta da placa positiva para a placa negativa, ok?